O que acontece quando morremos? Esse tema é fascinante e muitas vezes misterioso. Por outro lado, ele nos desperta muita curiosidade. Hoje veremos as experiências mais emocionantes de pessoas que viveram à beira da morte e retornaram com relatos surpreendentes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Casos Infinitos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sobre mais conteúdos. E agora, bora pro vídeo. A morte é um assunto que intriga a humanidade há séculos. O que acontece quando nosso corpo para de funcionar? Bem, para muitos a resposta é simples: decomposição, fim da consciência e escuridão eterna. Mas para outros a história é bem diferente. Começamos com a história comovente de Colton Burpo, um menino que tinha apenas 3 anos na época em que passou por uma cirurgia de emergência que visava resolver um caso onde seu apêndice estourou. Ao passar por um caso de quase morte, a criança sobrevive e relata que deixou o próprio corpo. Após a cirurgia de emergência bem-sucedida, Colton surpreendeu a todos ao descrever encontros com entes queridos já falecidos, incluindo seu bisavô, que ele nunca conheceu pessoalmente. Aos pais, ele disse que foi para uma dimensão na qual conheceu Jesus. Ele disse: ele usava uma túnica branca e tinha marcas nas mãos e no topo dos pés. Eu também vi seu avô, papai, o Sr. Pop. Ele é muito bondoso. Você costumava brincar e trabalhar com ele na fazenda. O pai do menino nunca havia contado isso a ele, pois seu bisavô já havia falecido quando seu pai ainda era uma criança. Depois, Colton ainda questionou sua mãe sobre ter visto sua irmãzinha no paraíso. A fala chama a atenção e deixa sua mãe confusa, pois ela somente tinha 2 filhos, Casey, a caçula, e Colton. Então ele diz a ela: eu tenho 2 irmãs, mamãe. Você teve um bebê que morreu na sua barriga, e eu sei disso, porque ela me contou. A mãe de Colton havia sofrido um aborto espontâneo quando era mais jovem. Seus relatos, detalhados e convincentes, deixaram seus pais fascinados, e essa história foi tão emocionante que ajudou a inspirar o livro O Céu é de Verdade, que cativou milhões de pessoas ao redor do mundo. Em seguida, temos a história de Rita Isabel Hur, uma professora gaúcha que teve uma experiência de quase morte durante o parto de sua filha. A cirurgia era de risco, pois Rita havia caído de uma escada durante o 8º mês de sua gestação. Então ela disse: enquanto eu estava deitada na maca do hospital, tive a sensação de ser puxada em direção a uma luz muito brilhante. Então avistei um lugar de beleza indescritível, com muitas pessoas caminhando e conversando por lá. Eu tinha certeza de que estava no paraíso, de tão belo que era aquele lugar. De repente, ouvi uma voz dizendo que eu precisava voltar à vida para cuidar de meus filhos, pois eles precisavam de mim. Então fui puxada novamente para dentro de meu corpo na maca do hospital. Tempos depois, uma enfermeira havia contado para Rita que ela tinha sido considerada morta, pois seus sinais vitais haviam paralisados. Em 2008, o neurocirurgião Alexander Eben, de 54 anos, apresenta uma perspectiva única sobre a morte após sua própria experiência de quase morte. Após contrair uma forma rara de meningite bacteriana, Alexander entrou em coma profundo por 7 dias. Para ele, não havia mais nada após a morte, mas com a sua experiência de quase morte, ele mudou de opinião completamente. Ele contou que teve uma experiência espiritual incrível, onde se viu em um ambiente de paz e beleza incomparável. Então ele disse: minha jornada não existia corpo, apenas minha consciência. Meu cérebro não funcionava, e eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, dos meus filhos ou de quem eu era. Primeiro, fui levado para um ambiente escuro e lamacento. Depois, cheguei em um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas. Também vi um espírito lindo de uma mulher, com uma roupa simples e com asas. Seu relato foi tão lindo que ele escreveu um livro chamado Prova do Céu para compartilhar suas experiências. Durante anos, ele tentou buscar explicações do que havia acontecido, até chegar à conclusão de que não havia explicação. Anita Murjani, em 2002, foi diagnosticada com câncer e precisou realizar quimioterapia durante 4 anos. Depois desse período, seu corpo parou de responder ao tratamento e já não conseguia mais lutar contra a doença. Enquanto estava internada,
Anitta teve uma experiência de quase morte inimaginável. Então ela disse: tive um encontro emocionante com minha amiga, que havia falecido de câncer. Não pude estar com ela quando morreu, e isso me deixou muito triste. Mas ao vê-la ali, me senti imensamente bem. Foi um grande alívio. Eu poderia escolher se voltaria ou se seguiria em frente para a morte. Lá era tão bonito que eu não queria ir embora. Mas então eu senti que se eu voltasse, eu seria curada. Meu corpo seria curado. Então eu acordei no hospital. Anitta não sabia que havia permanecido em coma, pois ela conseguia enxergar tudo na sala de cirurgia. Conseguiu descrever as pessoas que estavam lá e tudo o que eles tinham feito nela. Sua recuperação foi tão rápida que logo em seguida teve alta no hospital, e para a surpresa dos médicos, ela não tinha mais nenhum vestígio do câncer em seu corpo. Sua recuperação inexplicável deixou médicos e familiares perplexos, desafiando quaisquer explicações científicas. Por fim, temos a história de Christine Einstein, essa jovem que sobreviveu a um grave acidente de carro e precisou ser levada com urgência para o hospital, pois estava com grande hemorragia interna e um grande corte na aorta. Os médicos estavam fazendo de tudo para estancar o sangramento, quando logo em seguida seu coração parou de bater. Então Christine disse que teve uma experiência extraordinária enquanto estava à beira da morte. Então ela disse: esse lugar em que fui parar era parecido com a terra, só que as cores eram mais brilhantes e acolhedoras. O chão parecia de algodão. Eu sei disso porque eu não estava de sapatos. Eu ouvi alguém chamando meu nome. Então vi duas pessoas caminhando em minha direção. Eram meus avós. Eu só os tinha visto em algumas fotos de família porque eles já tinham falecido há muitos anos. Christine afirmou sem a menor sombra de dúvidas que ela não sonhou com essas imagens. Tudo foi realmente vivido de alguma forma. Seu relato detalhado e emocionante nos faz refletir sobre os mistérios da existência humana e a possibilidade de uma realidade além de nossa compreensão. Essas histórias nos convidam a questionar nossas próprias opiniões e entender que há muito mais na vida e na morte do que podemos imaginar. E aí, gostou desse vídeo? Já deixe seu like e se inscreva no canal. E comenta o que você achou dessas histórias incríveis. Valeu, galera! Fui!